essa reflexão da palavra do Senhor, e eu quero convidar você a abrir o teu coração para que a palavra de Deus possa ministrar na tua vida. Glória a Deus. O livro de Josué, o capítulo 7. Todos encontraram? Amém? É sobre o pecado de Acã. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído. Mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabdi e descendente de Zera, da tribo de Judá. Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Bet-Avém. Ele mandou que fossem ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório: não é preciso que todo mundo vá, mande só 2 ou 3 mil homens atacarem Ai, porque existe pouca gente lá. Assim, foram mais ou menos 3 mil. Porém, os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram uns 36. E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou ali completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa e se jogou no chão, com o rosto em terra, em frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até de tarde. E fizeram como ele, também jogaram terra na sua cabeça para mostrar o quão estavam tristes. Versículo 7. E Josué disse: ó Senhor meu Deus, afinal de contas, por que fizeste esse povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregastes aos amorreus e eles nos matarem? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Senhor, peço-me desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que posso dizer? Os cananeus e todos os outros moradores desta terra vão saber disso. Eles nos cercarão e nos matarão a todos. E neste caso, o que farás em favor do teu grande nome? O Senhor Deus respondeu a Josué: levante-se, porque é que você está aí desse jeito, com a cara no chão. O povo de Israel pecou, eles que quebraram a aliança que haviam feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. É por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem dele porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Levante-se e vá santificar o povo. Diga que se purifiquem para amanhã, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto: israelitas, vocês estão guardando algumas coisas que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. Amanhã vocês se apresentarão tribo por tribo e haverá um sorteio. A tribo que eu indicar virá à frente, grupo de famílias por grupo de famílias. Aí o grupo de famílias que eu indicar virá à frente. Então aquele que o sorteio indicar, que ficou com essas coisas, será queimado, ele, a sua família e tudo o que possui. Amém?
Versículo 20. Acã respondeu: sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia. Vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro, que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas, enterradas na minha barraca, na minha tenda, e a prata está por baixo. Amém, amados? Eu precisava ler o texto quase todo para a gente poder refletir um pouquinho. Repete comigo: tudo é nosso. Tudo é nosso. É verdade que esse texto, essa passagem bíblica é um pouco forte, porque nós podemos falar aqui de guerra, de batalha, de derrota, de tristeza, de morte, enfim. Mas a verdade é que Deus quer que eu e você entenda que não se trata de ser eu e de ser você. Deus quer que eu e você entenda que se trata de ser nós. Presta atenção aqui. Deus quer que eu e você entenda que não se trata de algo meu ou de algo seu. Se trata de algo nosso. Esse é o propósito, irmãos, desde o início de tudo, para as nossas vidas. Lá no Jardim do Éden, através do pecado, essa essência de ser nós, ela foi quebrada, ela foi destruída. Essa é a verdade. O Senhor criou o homem e a mulher, o Senhor criou o ser humano para que a gente pudesse viver em comunhão com Ele, em harmonia com Ele, para que a gente pudesse viver em coletividade, em comunhão uns com os outros, e não para a gente viver no individualismo que o mundo nos apresenta hoje. Hoje, o mundo, essa geração, ela nos ensina a querer tudo para mim e nunca pensar no outro. Não é verdade? Hoje, esse mundo, esse sistema, ele nos ensina e nos inspira e nos leva todos os dias a nos colocar no centro de todas as coisas. Mas quando a gente começa a conhecer a palavra do Senhor, a gente vai ver que o mundo está andando na contramão da vontade de Deus para as nossas vidas. A gente vai entender que não foi essa a vontade de Deus para as nossas vidas. A gente vai entender que o homem, ao pecar, ele permite que uma barreira, que um muro se coloque entre ele e Deus. E é isso que tem acontecido. Essa barreira se chama pecado. Esse muro se chama pecado. E à medida que o homem peca, nós nos distanciamos ainda mais de Deus. E nos distanciamos ainda mais da sua vontade. A palavra do Senhor diz que a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável. Só que o ser humano escolheu viver longe do centro da vontade de Deus. Irmãos, lá no Jardim do Éden, a vontade de Deus, o plano de Deus para as nossas vidas foi quebrado. A aliança que o ser humano tinha com o Senhor foi quebrada. E somente através de Jesus Cristo é que essa aliança pode ser restaurada, restabelecida, reconciliada e reconstruída. A palavra do Senhor nos mostra que é como se o ser humano se tornasse inimigos de Deus. Nós começamos a nos centralizar, tudo em prol de mim, tudo por mim, e Deus deixou de ser o centro. Então Jesus, ele entra em cena para que essa aliança seja restaurada, para que essa aliança seja reconstruída. Não há outra forma do ser humano reconciliar com Deus se não for através de Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus, ele nos diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode ir até meu Pai se não for através de mim. O próprio Jesus
Ele é a nossa esperança. Ele é o melhor presente que o nosso Deus poderia nos conceder. Mas voltando aqui, o Deus que planejou o nós para a humanidade, para os seus filhos, mostrou que esse não somente era o desejo do seu coração, mas mostrou também que essa era a sua essência. Quando Deus ele começa a criar todas as coisas pelo poder da tua palavra, Ele não começa a dizer eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele não começa a dizer faço agora o céu, faço agora a terra, faço agora os animais. Não, Ele começa dizendo o verbo no plural. Ele fala assim, façamos agora. Sabe o que o Senhor está nos mostrando aqui? É que Ele trabalha em coletividade. Com quem Ele estava falando naquele momento? Deus é o Pai. Ele estava falando em Espírito, com o Filho e com o Espírito Santo. Aleluia! Tudo isso para que eu e você entenda que Ele não trabalha no individualismo. E então, o Senhor Ele sonha com isso. O Senhor Ele constrói isso. Mas esse plano Ele é interrompido quando o pecado se instala na humanidade, como eu disse, através de Adão e Eva. E Cristo Ele vem nos trazer uma proposta. Que proposta? A proposta de eu e você escolhermos deixarmos o eu para tomarmos posse do nós, que foi aquilo que Deus sonhou para a gente. À medida que nós vamos entendendo isso, a profundidade disso, a beleza que há nisso, nós começamos a praticar isso. E quando isso é praticado, a verdadeira essência do Evangelho ela é exalada, não somente em mim, mas através de mim. Quando a verdadeira essência do Evangelho ela entra na nossa vida por causa do entendimento que eu tive do propósito de Deus, eu não vou mais pensar somente em mim. Porque evangelho que pensa somente em mim pode ser qualquer outra coisa, menos evangelho. Eu vou pensar no outro. Até aquilo que eu sonhar para mim, eu também vou estar incluindo o outro. Ah, mas nós estamos vivendo dias tão difíceis de confiar no outro, tão difícil de nos colocar no lugar do outro. Mas é justamente por isso, porque foi quebrado a essência do Senhor para as nossas vidas. E o Senhor Ele nos convida todos os dias a conhecermos a Sua palavra, porque através da Sua palavra Ele vai trazer um entendimento à nossa mente. E quando a nossa mente ela é transformada, ela é renovada, nós vamos poder então entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Irmãos, nesse texto aqui de Josué, nos mostra isso. Eu vou tentar ser breve. Quando nós vemos no capítulo 6, nós lemos o capítulo 7, mas voltando um pouquinho lá no capítulo 6, nós vemos que a determinação de Deus a Josué, antes, era que o exército de Israel avançasse sobre Jericó. Deus vai lá e dá uma ordem e fala assim, vocês vão até Jericó, uma cidade chamada Jericó, e vocês vão tomar posse daquela cidade, e eu vou dar vitória para vocês. Eu vou lutar por vocês, eu vou guerrear por vocês, e eu vou dar vitória, eu vou vencer por vocês. E então o Senhor, Ele dá uma ordem, porque naquela época, quando um exército entrava numa batalha, numa cidade, para tomar posse daquela cidade, para guerrear naquela cidade, tudo aquilo de valioso que tinha naquela cidade, até incluindo mulheres, crianças, tudo aquilo que era de valioso naquela cidade, o exército que fosse vencedor tomava posse. E então no capítulo 6, no verso 16 ao 19, o Senhor vai dizer assim: lá vocês não vão ficar com nada daquilo que eu mostrar para vocês que não é para ficar. O Senhor, Ele é específico em dizer:
Raabe, marque a casa dela, porque eu vou poupar somente a casa dela e a família dela, porque ela zelou pelos meus espiões que foram lá. E o Senhor vai lá e fala em detalhes para Josué o que não era para eles se pegarem. E então, ali os israelitas, eles tiveram uma grande vitória, uma vitória estrondosa, porque Jericó era um exército muito grande, era uma batalha gigantesca, mas Deus honra a sua palavra. Ele vai lá e dá vitória aos israelitas sobre Jericó. As muralhas de Jericó caem por terra e a vitória foi esplêndida. Os soldados seguiram à risca as ordens que Deus deu, e Deus vai lá e dá vitória. Já na batalha seguinte, eles iam guerrear com uma cidade chamada Ai. Olha o nome da cidade, Ai. E então Josué manda os espiões ir na frente para vistoriar a cidade. E quando eles chegam lá, eles veem que aquela cidade era muito fácil de perder, porque era uma cidade que não tinha muitos homens para poder defender. Era uma cidade pequena, era uma cidade que estava em crise. E então eles chegam e falam assim: pode mandar um exército menor, Josué, porque a vitória lá já é certa. Presta atenção. É como se eles estivessem dizendo assim: é uma batalha fácil demais. Porém, para espanto do povo de Israel, os israelitas foram derrotados. Presta atenção, irmãos. Josué mandou cerca de 3.000 homens para guerrear naquela cidade. E mais de 36 homens morreram na hora naquela guerra. Os demais fugiram, porque se eles não fugissem, todos teriam morrido. Eu disse que era uma batalha bem menor. Era uma batalha bem menor. Mas por que o Senhor deu uma vitória tão grande ali em Jericó e agora numa cidade pequenininha? Aquele povo perdeu vergonhosamente. Sem entender nada, Josué ele vai lá, rasga as suas vestes, rasga a sua roupa, cobre a sua cabeça com terra e começa a implorar a Deus que falasse o porquê daquela derrota. Era costume daquela época eles rasgarem as vestes sem sinal de tristeza e de angústia. Todos os líderes daquela época foram lá e fizeram isso, e eles passaram ali horas ali, lamentando e chorando: Senhor, por quê? E Josué ainda começa a questionar: Deus, foi para isso que o Senhor nos fez atravessar o Rio Jordão? Foi para isso? Foi para nos deixar envergonhados dessa forma? Josué estava sem entender nada, porque o Senhor tinha prometido estar com eles e dar vitória para eles. Até então, irmãos, que Deus revela para Josué que alguém havia desobedecido a ordem. Deus revela para Josué que alguém havia desobedecido a ordem de destruir tudo que sobrasse de Jericó. Está no verso 10 e no verso 10 ao verso 12. O Senhor Deus responde a Josué: levante-se, porque é que você está com a cara agora no chão? Israel pecou contra mim. E então Deus revela para Josué, foi o texto que nós fizemos menção. E então eles começam a fazer uma investigação. Deus vai lá e ordena: vai em todas as tendas e começa a investigar. Aquela que eu mostrar vai ser a que está o acusado. Então um homem chamado Acã, repita comigo: Acã. Este homem, ele desobedeceu a ordem de Deus. Ele pegou roupas, vestes de armamento de guerra. Ele pegou aquilo que estava condenado para ser destruído. Ele pegou aquilo que não era para pegar. Ele guardou aquilo que não era para guardar. Descobriram agora que Acã pegou alguns objetos de valor e escondeu dentro da sua tenda. Só que eu quero chamar a sua atenção aqui agora. O que mais me chama a atenção nessa história é que apesar de um homem, eu disse quantos homens? Um homem apenas ter desobedecido às ordens de
Deus, todo Israel perdeu a batalha. Ei, eu disse que um homem chamado Acã desobedeceu, mas todo Israel, todo aquele povo perdeu a sua batalha. Sabe por quê? Porque Deus não nos olha de forma individual. Deus nos olha de forma coletiva. Deus nos olha de forma coletiva, e isso é muito sério. Quem foi que pecou? Foi Israel ou foi Acã? Foi Acã. Mas quando Deus revela para Josué, Deus fala: Israel pecou. Porque o pecado de Acã agora estava caindo sobre todo o povo de Israel. Meu Deus. Jesus, tem misericórdia. Eu repito, Deus, Ele nos olha de forma coletiva. Deus, Ele nos olha como família. Deus, Ele nos olha como nação. Deus, Ele nos olha como povo, irmãos. E é por isso que nós precisamos nos arrepender. Quando nós formos orar pela cidade, nós precisamos rasgar nossas entranhas em lágrimas e dizer: Senhor, me perdoa. Mas o que eu tenho a ver com o que o outro está fazendo? Tem tudo a ver. Se trata de uma cidade que está pecando, então você também faz parte. Quando nós formos orar pelo país, nós precisamos também entender que nós somos culpados pela situação do país, porque eu e você fazemos parte da nação. Quando nós formos orar pela igreja, ei, ainda que seja o irmão A ou o irmão B que pecou, eu e você também temos culpa. Precisamos orar de forma coletiva, porque Deus não nos vê de forma individual, Deus nos vê de forma coletiva. E isso é muito sério. Só que eu quero chamar a sua atenção, porque isso significa que o pecado individual de um cristão afeta toda a comunidade, afeta toda a igreja. Isso é muito sério, irmãos. Afeta todo mundo que se encontra e que faz parte daquele corpo. Esqueceu que Jesus disse que a igreja é o corpo dele? Sabe o que isso devia causar em nós? Temor. Sabe o que isso devia causar em nós? Preocupação. Se eu e você fazemos parte da família Guimarães, um exemplo, alguém aqui que tem Guimarães, ou veio essa assinatura na minha cabeça, viu, gente? Mas Guimarães, um exemplo. E se há alguém na família Guimarães que está enfrentando uma dificuldade, que precisa vencer essa dificuldade, e essa dificuldade fere o coração de Deus, saiba que o problema não é só de Ricardo Guimarães, um exemplo. É o problema da família inteira de Guimarães. Você consegue compreender a seriedade que há nisso? Você consegue compreender que Deus, Ele quer que a gente entenda que Ele vê com esses olhos? É difícil para a gente entender isso, porque, como eu disse, a gente está sendo treinado todos os dias a olhar de forma individual. Eu estou bem mesmo. O resto, isso precisa trazer um temor em nós, porque tem muita gente que está com dificuldade para vencer determinado pecado e pensa que isso só está dizendo respeito a ele. Mas isso daí se trata de um grande equívoco. Essa dificuldade que você tem